Muito bem, pessoal, tem aqui ao meu lado, não preciso apresentar, Ariovaldo Ramos. Eu vou dispensar apresentações, porque você que está na internet já ouviu falar dele. Pastor Ariovaldo, muito obrigado por estar aqui com a galera do Bibotalk. Alegria é minha, prazer em estar com vocês. Que bom, eu fiz então uma seleção de perguntas lá no Facebook. Galera, vou entrevistar o Ariovaldo, o que eu pergunto para ele? Aí surgiu perguntas boas, perguntas mais ou menos, perguntas escrotas. Eu fiz aqui uma seleção, o pastor já deu uma olhada. A gente vai começar então com o Diogo Araújo, que ele pergunta o seguinte, e essa aqui eu sei que o senhor já está cansado, né? Tem algumas que o senhor já está quase careca de saber, de tanto responder no Missão na Íntegra, que você encontra lá no irmãos.com, palestras e áudios e muita coisa boa por lá. O que diferencia a missão integral da assistência social? Onde começa uma e termina a outra? É tudo a mesma coisa? Assistência social todo mundo faz, né? Pode fazer. O pessoal do serviço social faz. Um montão de gente faz. Assistência social é um conceito técnico, né? Não tem nada a ver com teologia. Teologia da missão integral é a ideia de que Deus é o Deus que tem um projeto. O projeto dele é um novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Justiça é uma nova realidade onde todos os seres humanos desfrutam igualmente de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Para que desfrute de tudo que Deus é, precisa de conversão. Para que desfrute de tudo que Deus doa, precisa de solidariedade. A teologia da missão integral diz que a propagação do Evangelho leva necessariamente a um chamado a todos para a conversão e para a solidariedade. E a solidariedade é para que haja igualdade, equidade e, portanto, o fim dessa desigualdade social que condena homens à violência, ou à miséria, ou à fome, ou à opulência, etc. Muito bem, então deu para ficar claro. O Alex pergunta, inclusive é o nosso parceiro de ministério, como aliar diaconia e missão, sem que missão se torne numa salvação da alma, sem conexão com a vida aqui, e sem que a diaconia se torne uma assistência social da igreja, sem preocupação com o destino eterno do ser humano. Será mesmo que só o exemplo de vida do cristão é o suficiente para conduzir alguém para a vida eterna? Uma pergunta com palavras diferentes, meio parecida com a outra. Não sei se queres complementar alguma coisa. Quem está em missão é Deus, né? Missão é de Deus e a missão de Deus é integral. Primeiro Deus criou o homem, depois se apresentou. Primeiro Deus manteve o universo, depois se apresentou. Primeiro Deus criou o universo, depois se apresentou. Então, o Senhor mantém o universo para que o universo saiba dele. Nós também fazemos a mesma coisa. Nós nos associamos a Deus para manter o universo, manter a humanidade, através de atos de justiça e para que possamos anunciar o Cristo para todos, na esperança de que, enquanto anunciamos o Cristo, nasça a fé no coração de alguns e estes venham a nascer de novo. Portanto, não vejo nenhuma desassociação aí. Foi Deus que começou a fazer assim, né? Primeiro ele criou, depois ele se apresentou. A gente faz a mesma coisa, demonstra o amor dele à criação e aí chama a criação a amá-lo. No caso, eu faço a diaconia no serviço à criação e nesse serviço eu faço o convite a amar ao Senhor. Pregar o Evangelho é pregar a boa nova de que Deus criou, sustenta e quer resgatar o que criou. É isso. Então, a diaconia e a proclamação andam juntas. A gente proclama o que vive e vive o que proclama. Então, a gente vê alguém que tem fome, vai lá e alimenta e fala da necessidade dele, do verdadeiro alimento que vem de Deus e que é a própria salvação, a própria vida de Deus nele. A gente vê alguém que tem sede, vai lá, dá água e fala da água viva. A gente vê alguém que está nu, vai lá, ajuda ele a ter roupa, a ter casa e fala para ele do esconderijo do Altíssimo. É assim que funciona. O que não funciona é você
falar de um Deus que parece não se importar com aqueles com quem criou e a quem quer salvar. Uma das críticas que a gente acompanha à teologia da missão integral é que é puro assistencialismo. Isso com certeza não procede. De jeito nenhum. A missão integral é a missão de Deus, né? A igreja é a agência da missão de Deus. Quem está em missão é Deus. Então tudo que nós fizemos foi anunciar que a missão de Deus é integral, que Deus está preocupado com a alma e o corpo do ser humano, que Ele quer mostrar o seu amor e demonstra o seu amor todo dia, dando aos homens chuvas e tempos frutíferos, enchendo o coração dos homens de fartura e de alegria e convidando os homens ao arrependimento. É Ele que faz assim, a gente só imita. Muito bom. Não adianta eu falar que a pessoa é uma pecadora se ela está com a barriga vazia, né? Deus está preocupado com ela. Se eu chego na casa num casebre de alguém, numa favela, passo por uma criança brincando num esgoto aberto, e aí bato aquele arremedo de porta, naquele arremedo de casa, e sai uma senhora marcada pela vida, pela dor, pela angústia, e eu digo para ela: minha senhora, eu lhe trago boas notícias, que é o significado da palavra evangelho. Eu lhe trago boas notícias. As boas notícias que eu trago também vão tirar a criança dela do esgoto? Ou eu só vou dizer para ela: minha senhora, se a senhora me ouvir e entender Jesus, a senhora sai do inferno, o Espírito Santo depois vem morar na senhora e tira o inferno de dentro da senhora. Eu não sei se vai dar para tirar o inferno das suas circunstâncias, mas pelo menos a senhora, quando morrer, vai para o céu. Que é duro a senhora viver esse inferno aqui, morrer e ainda ir para o inferno, não é? Então a gente está tentando ajudar a senhora. Agora eu posso chegar lá e dizer: minha senhora, a igreja chegou aqui, nós somos agentes do governo de Deus. No governo de Deus não há espaço para miséria, para injustiça, para desigualdade social. Então nós vamos começar aqui a ajudar essa comunidade. Estamos promovendo aqui um programa de desenvolvimento sustentável. Isso vai tirar o seu filho do esgoto aberto. Nós vamos lutar para que o Estado traga saneamento. Nós vamos cooperar com o mutirão. Nós vamos fazer com que as políticas públicas sejam monitoradas, aplicadas. Vamos ensinar vocês a reclamar os seus direitos. E, ao mesmo tempo, minha senhora, nós vamos anunciar para a senhora como é que a senhora sai pessoalmente do inferno e o inferno sai da sua pessoa. Se a senhora ouvir a senhora entra na eternidade conosco. Se a senhora não ouvir, a gente de qualquer jeito vai demonstrar a eternidade para a senhora. Excelente. Dentro desse âmbito, ainda você tocou na palavra governo, o Bruno Santana ele pergunta: teologia da missão integral e marxismo. Sempre essa velha história de que tem, né? Enfim, eu já ouvi você explicando sobre isso, quem procura um pouco da internet, mas, enfim, vou ter que fazer essa pergunta, né? Missão integral e marxismo, semelhanças, diferenças? Olha, como eu disse, a missão é de Deus, a missão de Deus é integral. Eu não sei se o pessoal sabe, mas Deus é um pouco mais antigo do que Marx. Então, a gente leu Deus, a gente leu Jesus. Ele veio antes do Marx. E depois, quando a gente leu Marx, a gente descobriu que tudo de bom que ele tinha, ele copiou do mesmo cara que a gente. Um camarada chamado Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E aí a gente descobriu que a gente não precisa de Marx e Marx continua precisando de Jesus. Então a gente continua servindo a Jesus e anunciando Jesus para o Marx. Mas isso não quer dizer que a gente não perceba que o Marx notou algumas coisas que Jesus tinha notado e viu alguns desvios na humanidade que Jesus teria reprovado. Então, desculpa, não preciso do Marx para fazer o que eu estou fazendo, nem para dizer o que eu estou dizendo. Agora, desculpa, eu também não fico elegendo inimigos de graça, porque a Bíblia diz que a gente não elege inimigos, os inimigos é que nos elegem. Então, se eu vejo uma coisa que é boa em alguém, eu digo: isso aí é bom, essa análise aí Jesus faria também. E provavelmente esse cara foi buscar essas categorias lá em Jesus. Então,
Se o nosso pessoal transformou o cristianismo numa ideologia que disputa com outra ideologia a hegemonia da história, é o azar deles. Azar deles. Eu nunca transformei a fé cristã, o cristianismo em ideologia, mesmo sabendo que o cristianismo é uma religião fracassada. A fé cristã é vitoriosa, mas a religião, qualquer religião, é um fracasso. Porque a fé fala de fruto, fala de vida, e a religião fala de tarefas. E não dá para fazer tarefas tais que me façam parecidos com Jesus. Ou isso vem de dentro para fora ou não vem de lugar nenhum. Então, para mim, o cristianismo é só uma religião. Se o pessoal acha que religião e ideologia é a mesma coisa, tá bom. O religioso faz o que quiser com a sua religião. Agora, eu estou falando de fé cristã. Estou falando de nascer de novo. Estou falando dos ensinos de Jesus que são escritos no coração daqueles que se convertem com fogo. E estou falando das boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas de antemão. Eu estou falando de demonstrar a Cristo para poder pregar e pregar o Cristo que a gente demonstra. É disso que eu estou falando de outra coisa. A ideologia tem várias, né? Tem várias. Então, a gente lê Jesus, a gente lê os caras que falaram em nome de Jesus, profetas, apóstolos. Está registrado numa coleção de 66 livros, famoso aí, já faz tempo que esse livro está rodando aí na história, parece que mudou muita gente e mudou muita história. Então leia esse livro aí. E o tio Marx lá, ele também leu o livro, o nosso livro, só que ele não estava cansado desses religiosos, esses caras que fazem esse tipo de pergunta. Então ele cansou desses caras e aí pensou que esses caras representavam Deus e rompeu com Deus desses caras e rompendo com esses caras. Que pena. Às vezes eu também tenho vontade de romper com eles, mas eu sei que eles não representam Deus. Muito bom. Às vezes esse tipo de associação se dá porque dizem, né, que não existe uma teologia da missão integral bem fundamentada, que não existe, né, digamos, um arcabouço literário. Tu teria alguma dica para dar para que tá bom, eu quero conhecer a teologia da missão integral, por onde eu começo? Alguém perguntou isso aqui, o Aleixo José. Eu quero entender, eu quero entender a teologia da missão integral. Qual pode ser quais são meus primeiros passos? Leia o René Padilha. É que não traduziram nada dos caras, né? Então é difícil, porque a gente já vive num país de analfabeto funcional. Vive num país de intelectual de orelha de livro. É difícil. Ixi, é muito difícil. Mas se você leva a sério as perguntas que faz e tal, então lê tudo que você puder do Padilha. Ele tem um bocado de coisa escrita em espanhol. Lê tudo que você puder do Samuel Escobar. Lê tudo que você puder do Pedro Arana. Lê tudo que você puder do Orlando Costas. Lê tudo que você puder do Valdir Stornagel. Lê tudo que você puder do Robson Cavalcante. Leia tudo que você puder do Carlinhos Queiroz. Leia tudo que você puder desses caras aí que tem colaborado, Manfredo Grellert. Esse pessoal produziu teologia, produziu concepções teológicas. Leia os caras. Você vai ver que lá tem um conceito de Deus, conceito da Trindade, conceito de igreja, conceito de homem, conceito de pecado, conceito de Bíblia. Tem uma teologia desenvolvida lá. Essa coisa de que não tem arcabouço histórico, etc. A teologia da missão integral é anterior à teologia da libertação, nasceu primeiro, é fruto de debates de grandes pensadores hispanofônicos, como o Escobar, como o próprio Padilha, esses caras que eu citei, Emílio Nunes, do México, enfim, e brasileiros. Então, o cara só diz que não tem porque é má fé, desonestidade intelectual. Nesse livro agora mesmo que lançaram do Costas, Proclamar a Libertação, o Costas inclusive fala do método teológico do Padilha e compara-o com o método teológico do Sobrinho.
O cara só diz que não tem porque a gente está rodeado de desonestidade intelectual e os caras querem sustentar a sua ideologia. Se o cara é cristão, eu não posso dizer se ele é ou não é, ele não se importa como, porque os cristãos geralmente são honestos, né? Eles gostam desse negócio de honestidade, de falar a verdade e tal, só falar o que leu, né? Não ficar inventando o que os outros disseram. É difícil, mas tudo bem, Jesus é legal, ama todo mundo e ele diz pra gente ficar na mesma vibração que ele, tá tudo bem. E claro, o pessoal que acompanha a missão na íntegra também ali não tem é que às vezes o pessoal quer tudo muito didático, né? Eu quero um dicionário da teologia da missão integral. Não, mas se você também, além de todas essas referências bibliográficas que tu deste, se o pessoal ver as pregações do Missão na íntegra, ali também consegue pensar a teologia da missão integral. Tem também os livros da série Lausanne, tem as falas da gente, os escritos da gente, os artigos da gente, livros da gente. Todos nós temos escrito, todos nós estamos escrevendo, todos nós estamos publicando, todos nós estamos falando e graças a Deus um montão de gente está prestando atenção, está se despertando para a fé cristã, voltando para o evangelho. Que tem uns caras aí que eles não conseguem acreditar em nada que não tenha um nome gringo por detrás. Os gringos fizeram o que fizeram, estão fazendo o que estão fazendo, siga-os. Eles estão indo para um lugar bastante acolhedor, muito quente. Muito bom.